Vamos continuar aqui com mais uma aulinha para vocês. Mais algum exercíciozinho só para a gente complementar aqui tudo que a gente está vendo. Por exemplo, pessoal, vocês devem estar lembrados que nós trabalhamos com uma tabuada, né? Deixa eu abrir aqui essa tabuada aqui. Certo? Veja que a gente criou uma tagzinha para mostrar uma tabuada. Vocês devem estar lembrados, quem assistiram essa videoaula. Olha só toda a programação que a gente fez para mostrar a tabuada de um número qualquer, certo? Se nós rodarmos essa tabuada aqui, vamos rodar ela aqui, para a gente estar visualizando. Então, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos criar exatamente a mesma tabuada. Aqui, ó, veja que ele criou uma tabuada aqui, certo? Beleza, funcionou aqui perfeitamente. Tá ok? Esse outro aqui, quem assistiu o vídeo aula sabe que a gente tinha que passar um outro número aqui. Um outro número por parâmetro, né? Número igual a 8, por exemplo, certo? Então, o que importa é esse cara aqui, ó. Tá? Olha só a programação que a gente fez para mostrar a tabela do número. Então, exige conhecimento, exige programação, tivemos que estender de tag lá, sendo que você conhecendo o tag files, nós poderíamos ter um resultado muito semelhante, tá certo? Olha só, vamos pegar esse último mesmo que a gente trouxe aqui, Ctrl V, certo? E vou dar o nome aqui de tabuada, certo? Ok? O que nós vamos usar para essa nossa tabuada aqui? Então, olha só. Eu vou apagar tudo isso daqui. Tá? Vou apagar tudo isso daqui. Então, olha só, pessoal. O que nós poderíamos usar? Simplesmente um número, né? Porque a tabuada deu um número tal. Ok? Tá aqui. Simplesmente aqui a gente utilizaria um número, tá certo? E agora a gente poderia rodar aqui a tabuada deste número que eu li, tá certo? Como que nós poderíamos fazer? Através do meu amigo for each, tá certo? Então, como é que faríamos? Veja que a gente já tem aqui o C copiado, então vamos lá, abriríamos aqui o meu for each aqui, deixa eu já fechar ele aqui, certo? Então, quais são os parâmetros? Vamos iniciar, então, do 1, certo? End até o 9, ou seja, tabuada aqui do 1 até o 9, passando sempre um de cada vez, tá ok? Aqui a gente simplesmente pode estar rodando agora. Colocamos, então aqui, como nós temos aqui, ó, tabuada do número tal, por exemplo, aqui 9 vezes 1 igual a 9, tá certo? Então, vamos estar dizendo assim, a tabuada de... Daí o número que nós vamos pegar, certo? Então, pegaremos aqui um número, através do Expression Language, certo? Que nós vamos estar informando, daí ele vezes, daí o meu índice, que aí tu pode fazer de várias formas, por exemplo, vamos fazer através de uma variável, então, contador, certo? Iniciando em 1, certo? Isso aqui é uma forma de fazer isso, tá ok? Então, vamos adicionar aqui o var, certo? Minha variável, contador, certo? E aí o valor dela é 1, ok? Certo? Feito isso daqui, o que de ele, então, vezes o meu contador, pegamos então aqui através do Expression Language, contador, então seria então igual, e agora aqui novamente através de um Expression Language a gente simplesmente faria aqui então o número vezes o computador, certo? Beleza, daríamos aqui uma quebra de linha, e aqui a gente só citaria então para esse contador que ele iria receber então ele mesmo mais um, certo? Ele iria receber aqui o próprio computador mais um, ok? Ok. Vamos fechar aqui, certo? E vamos testar essa minha tag aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu já pegar aqui, nós estamos usando tag files, né? Tag file, eu vou pegar qualquer um deles, Ctrl C aqui. Vou trazer aqui, Ctrl V, certo? E botamos aqui tag file, file para mim é tabuada. Fica tudo juntinho aqui, fica fácil vocês não se perderem, né?
Vamos pegar aqui tag file tabuada aqui, damos 2 cliques, tá aqui. Então, como que a gente faria isso daqui, pessoal? Simplesmente vamos trazer aqui tag file daqui tabuada, certo? E aí, o que nós temos que passar? Somente o número. Quero do número 5, ok? A tabuada do número 5, certo? Vamos testar ele aqui, a tabuada do número 5. E vamos rodar ele aqui, vamos lá, só um pouquinho. Aqui, ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, e assim por diante. Então, pessoal, veja só que simples que foi nós criarmos aqui uma tabuada, tá certo? E olha, comparando com aquela nossa outra tabuada, com aquela classe que nós tivemos que criar, etc e tal, né? Com certeza, importante, né? Dali a pouco, trabalho tudo por aqui, ou dali a pouco, por que não você estar trabalhando com isso daqui, tá certo? E outra coisa, pessoal, dali a pouco você quer adicionar algumas coisas a mais, aqui por exemplo, eu quero tabuada do número tal até o número tal, dali a pouco a gente poderia colocar isso aqui, ó, certo? Botar aqui um Ctrl C aqui, certo? Dar um Ctrl V aqui, da tabuada do número tal até o número tal, botar aqui então início, por exemplo, início e fim, mas dali a pouco podemos deixar como não sendo obrigatórios, que é o false, certo? Não são obrigatórios, botamos aqui false. Mas aqui então, o início em vez de ser 1, a gente colocaria então aqui o início sendo então o início. E o end seria o fim, certo? Vamos lá. Expression language e o fim. Pronto. Aí o que vai fazer? Vamos rodar esse cara aqui, certo? Apareceu só o 5 vezes 1 igual a 5. Por quê? Porque nós não informamos o início e o fim. Então, a gente pode vir aqui e informar. Então, aqui, eu quero que seja então do 1 ao 9, certo? Fim aqui, início e fim do 1 ao 9, ok? Dessa forma aqui, se a gente rodar aqui, vai aparecer aqui, ó, do 1 ao 9. E aí você tem o poder de fazer do 10 ao 20, né? E você tem o poder de dar essa opção aqui a mais para o teu usuário, tá certo? Sempre tendo aqui, ó, sempre tendo essa opção a mais aqui para o teu usuário, tá certo? Ó, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Só que vejam que ele está mostrando aqui, está mostrando 5 vezes 1. Veja que nós estamos com um pequenininho erro de lógica aqui. É que, na verdade, aqui o contador, a gente está dizendo que ele está começando em 1. Então, na verdade, como a gente não é mais 1, porque eu tenho um início lá, aí eu vou ter que usar, então, exatamente aquele início, né? Veja como é importante essas situações aqui, né? Aqui, ó. Olha lá, agora sim, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 11, 55 e assim por diante. Então, são tudo situaçõezinhos aí que você sempre vai ter que tomar cuidado, tá certo, pessoal? Porque dali a pouco você não informa aqui, aí já começa a dar problema, né? Você vem aqui e não informou. Isso daqui, ó, Ctrl X. Tá? São tudo coisinhas que tu vai testando e vai vendo, ó, 5 vezes 0, 0, certo? Porque não foi informado. Mas, se não foi informado, a gente poderia acrescentar mais aqui uma análise antes. Olha só que importante que é isso, pessoal. Nós poderíamos fazer uma análise aqui antes. Por exemplo, vou perguntar para ele, né? Se, if, vamos usar aqui o nosso amigo if aqui, para a gente fazer algumas perguntas para ele. Por exemplo, deixa eu já fechar aqui. Por exemplo, eu quero saber se o seu início, certo? Vamos fazer um testezinho já ele aqui. Se aquele início tem valor, tá certo? Se ele tem valor, ok, certo? Se ele é vazio, se ele não for vazio. Então, por exemplo, se ele for vazio, empty, tá? Se a variável início for vazio, olha só, pessoal. Então, o que nós vamos dizer? A gente vai dizer, então, a gente vai setar aqui para essa variável início, set, certo? Var, daí damos aqui o nome de início, então, a gente está dizendo que a variável início vai receber, então, um valor que
vai ser 1, se for vazio, certo? E aí, a mesma coisa a gente vai fazer para o fim. Olha só. Vamos perguntar se empty fim, ou seja, se eu não passei nada, então o fim vai ser 9. Aí, por default, o fim vai ser 9, olha só. Vamos ver aqui. Por default, o fim passa a valer, vai ser de 1 a 9 se eu não passar nada. Só que, de repente, se eu resolvi passar, passei alguma coisa. Passei, não, daí ele vai pegar as informações que eu passei, olha só. Certo? Então, você acaba tendo o quê? Controle total da situação. E nesse exemplo, então, a gente acabou misturando aqui o if, acabamos misturando o set, acabamos misturando o for each, né? E olha só a diferença de você fazer isso aqui, tá certo? Para essa outra tag que a gente fez no modo clássico. Olha só, muito mais programação, e isso que eu nem analisei início, fim, não fiz nada, foi só uma coisa corrida. Então, só de repente uma grande possibilidade de vocês criarem as suas tags de uma forma muito mais simplificada, tá bom? Um abraço, até mais e tchau.